A mais de 3.800 metros de profundidade, no silêncio gelado do Atlântico Norte, repousa um fantasma. O túmulo de mais de 1.500 almas, e o monumento a uma era de ambição e arrogância. Este é o RMS Titanic. Em 1912, ele era o maior, mais luxuoso e mais seguro navio já construído. O navio dos sonhos, apelidado pela imprensa de inafundável. Sua viagem inaugural era para ser a celebração máxima do poder tecnológico da humanidade sobre a natureza. Uma vez disso, ela se tornou uma das maiores tragédias marítimas da história. Mas a história de Titanic é muito mais do que apenas um iceberg. É um códice de erros humanos, avisos ignorados e uma fé cega na tecnologia. Uma história que mais de um século depois ainda nos assombra e nos fascina. Para entender a tragédia, precisamos primeiro entender o sonho. No início do século XX, a competição pelas rotas de passageiros do Atlântico Norte era feroz. A companhia de navegação britânica White Star Line decidiu competir não em velocidade, mas em tamanho e luxo. Sua resposta foi a criação de 3 supernavios da classe Olympic: o Olympic, o Britannic e a joia da coroa, o Titanic. O Titanic era uma maravilha da engenharia. Com 269 metros de comprimento, era o maior objeto móvel já construído pelo homem. Por dentro, era um palácio flutuante. A primeira classe desfrutava de suítes de luxo, restaurantes gourmet, um banho turco e a primeira piscina aquecida em um navio. A peça central era sua grande escadaria, coberta por um domo de vidro e decorada com painéis de carvalho e querubins de bronze. Mas a maior propaganda do Titanic era sua segurança. Ele foi projetado com 16 compartimentos estanques em seu casco, que podiam ser selados remotamente. O navio podia flutuar com até 4 desses compartimentos completamente inundados. A tecnologia parecia tão infalível que a revista The Shipbuilder o declarou praticamente inafundável. Esse termo, inafundável, foi repetido pela imprensa e pelo público, criando uma perigosa aura de invencibilidade. Em 10 de abril de 1912, o Titanic iniciou sua viagem inaugural de Southampton para Nova York, a bordo, uma amostra perfeita da sociedade eduardiana. Na primeira classe, viajava a elite industrial e aristocrática, como o homem mais rico do mundo na época, John Jacob Astor IV, e a socialite Margaret Marley Brown. Na segunda classe, professores, engenheiros e clérigos. E na terceira classe, no fundo do navio, centenas de imigrantes da Irlanda, Escandinávia e de toda a Europa, que haviam vendido tudo o que tinham em busca do sonho de uma nova vida na América. O comando estava com o capitão Edward Smith, o comodoro da White Star Line, um homem de 62 anos com uma carreira impecável. Esta seria sua última viagem antes de uma merecida aposentadoria. Também a bordo estava Thomas Andrews, o principal projetista do navio, observando orgulhosamente sua criação. Os primeiros 4 dias da viagem foram perfeitos. O mar estava excepcionalmente calmo, o tempo estava bom, e os passageiros se maravilhavam com o luxo e a estabilidade do navio. O Titanic navegava a toda velocidade, e a confiança a bordo era absoluta. Mas enquanto os passageiros jantavam e dançavam, o perigo se aproximava. No dia 14 de abril, o Titanic recebeu pelo menos 7 avisos de gelo de outros navios na área. Mensagens que descreviam um vasto campo de icebergs diretamente em sua rota. No entanto, esses avisos cruciais não chegaram à ponte de comando com a urgência necessária. Os 2 operadores de rádio do navio não eram empregados da White Star Line, mas da empresa Marconi. Sua principal tarefa era enviar e receber os caros telegramas pessoais dos passageiros da primeira classe. A mensagem de um navio próximo, S-Californian, que alertava estar parado e cercado por gelo, foi recebida com uma resposta arrogante do operador do Titanic. Cale a boca, estou ocupado, trabalhando com Cape Race. Às 23h40 daquela noite fria e sem lua, os vigias na gávea Frederick Fleet e Reginald Lee finalmente avistaram uma massa escura diretamente à frente. Fleet tocou o sino de alerta 3 vezes e telefonou para a ponte, gritando a frase que entraria para a história. Iceberg. Bem à frente, na ponte, o primeiro oficial, William Murdoch, ordenou uma manobra desesperada. Tudo a estibordo! Eirou! O navio gigante começou a virar lentamente, mas era tarde demais. O iceberg raspou a lateral de estibordo do navio por cerca de 10 segundos. O impacto
Não foi violento. Muitos passageiros mal o sentiram, mas abaixo da linha d'água, o gelo abriu uma série de fendas e rompeu os rebites de aço, inundando os primeiros 6 compartimentos estanques. O projetista, Thomas Andrews, foi chamado para avaliar os danos. Após um rápido cálculo, ele deu ao Capitão Smith o diagnóstico fatal. O navio foi projetado para flutuar com 4 compartimentos inundados, não com 6. O Titanic, o navio inafundável, estava matematicamente condenado. Ele tinha no máximo 2 horas antes de desaparecer no Atlântico. O que se seguiu foi uma tragédia de erros e heroísmo. A primeira e mais fatal falha. O navio só tinha botes salva-vidas para 1.178 pessoas, pouco mais da metade das 2.224 a bordo. Shockingly. Isso era legal na época, pois as leis de segurança não haviam acompanhado o crescimento do tamanho dos navios. A evacuação foi caótica. A ordem de mulheres e crianças primeiro foi seguida, mas de forma inconsistente. Muitos dos primeiros botes foram lançados com dezenas de lugares vazios, por medo de que não suportassem o peso, ou por pura desorganização. Enquanto isso, no convés inclinado, a orquestra da banda liderada por Wallace Hartley tomou uma decisão heróica. Eles continuaram a tocar músicas alegres e depois hinos religiosos, para tentar acalmar os passageiros em pânico. Um ato de bravura que se tornou uma das lendas mais duradouras do Titanic. Os operadores de rádio Jack Phillips e Harold Bride permaneceram em seus postos, enviando freneticamente o novo sinal de socorro, SOS, até que a energia do navio falhou. Às 2h05 da manhã, a proa do navio mergulhou completamente, levantando a polpa massiva para fora da água. As luzes piscaram uma última vez e se apagaram. Sob a tensão extrema, o navio se partiu em 2. Às 2h20, em 15 de abril de 1912, o RMS Titanic desapareceu sob as ondas. Na água congelante, os gritos de mais de 1.500 pessoas encheram a noite. Um som que assombraria os sobreviventes para o resto de suas vidas. O navio de resgate, o RMS Carpathia, que havia recebido sinais de SOS e navegado a toda velocidade através do campo de gelo, chegou ao local quase 2 horas depois. Ele resgatou os únicos 706 sobreviventes dos botes salva-vidas. O mundo acordou em choque e incredulidade. O desastre do Titanic foi um golpe brutal na arrogância da era industrial. A tragédia levou a investigações públicas nos Estados Unidos da América e na Grã-Bretanha, resultando em mudanças radicais nas leis de segurança marítima. A exigência de botes salva-vidas para todos a bordo, exercícios de evacuação obrigatórios e a criação da Patrulha Internacional do Gelo, que monitora os icebergs no Atlântico até hoje, são legados diretos do naufrágio. A descoberta dos destroços em 1985 por Robert Ballard reacendeu o fascínio global. A história do Titanic se tornou mais do que um desastre. Tornou-se um códice sobre a fragilidade da tecnologia, as divisões de classe e a coragem humana diante da morte. Uma lição trágica e atemporal, guardada para sempre no silêncio das profundezas do oceano.